Duas notícias de ontem me chamaram a atenção, elas tiveram uma grande repercussão. A primeira está relacionada a revelações importantes sobre o trio que comanda a CPI da Covid. E a segunda foi a captura e morte do assassino Lázaro Barbosa. Esses são os nossos assuntos de hoje. Na madrugada de domingo para segunda, a hashtag Renan Sabia de Tudo já estava entre os assuntos mais comentados do Twitter. E parece que tudo começou depois que o Kim Paim, que ficou famoso por apresentar dossiês muito bem fundamentados no YouTube, publicou um post mostrando o fio que liga uma escandalosa amizade entre três figurões. O Kim Paim descobriu que o senador Renan Calheiros é amigo de um tal de Max, que é o dono da Precisa. A Precisa Medicamentos é uma empresa que está aí no centro das apurações dos escândalos da Covaxin. Esse Max e o Carlos Gabas, que a CPI resiste em convocar e tenta blindar de todas as maneiras, tinham laços íntimos quando Gabas era chefão da Previc, que é a Superintendência Nacional de Previdência Complementar. E tem mais. O filho do senador Renan Calheiros, que é o governador de Alagoas, comprou junto ao Gabas, aquele consórcio do Nordeste, respiradores que nunca foram entregues e que custaram quase 50 milhões de reais. Mas o irmão do Renan Calheiros, Renildo Calheiros, do PCdoB de Pernambuco, também está metido nessa encrenca. Foi ele quem fez uma emenda para acelerar aí o processo para a compra da vacina russa Sputnik, que o Gabas, via consórcio do Nordeste, adquiriu, mesmo ela não tendo sido aprovada pela Anvisa. No caso da Covaxin, o senador Omar Aziz e, novamente, o irmão de Renan, foram os autores das emendas à medida provisória para poder comprar a Covaxin. Agora eu vou perguntar para você se você sabe quem foi o relator dessa emenda à medida provisória. Parece mentira, mas foi o senador Randolph Rodrigues. O Randolph, além de ter dado um parecer favorável nessa emenda, ele disse que era urgente a compra dessa vacina e deu apenas 7 dias para a Anvisa avaliar e dar o seu parecer sobre ela. Talvez depois dessas revelações as pessoas comecem a entender o que quis dizer o irmão do deputado Luiz Miranda durante seu depoimento à CPI, quando afirmou que havia uma pressão muito grande em cima de servidores do Ministério da Saúde. O que é surpreendente para mim é que o Kim Paim, lá da Austrália, ele conseguiu informações que essa imprensa lixo que a gente tem hoje no Brasil não conseguiu, ou omitiu, né? A gente nunca vai saber. Mas a hipocrisia foi exposta. A gente só precisa aguardar como a velha imprensa e a esquerda vão reagir para tentar descredibilizar o que descobriu aí o Kim Paim. Mas o que ele mostra em seus dossiês são documentos e matérias, muitas delas veiculadas pela própria imprensa, quando ela ainda tinha alguma credibilidade, né? Mas depois desse episódio a gente vê que não tem mais credibilidade nenhuma. Que os eleitores em 2022 tenham maturidade para não deixar essa gangue apoiada pela imprensa brasileira chegar ao poder novamente. É o que a gente espera, né? Mas vamos agora para o nosso segundo assunto, que foi a prisão e morte do serial killer Lázaro Barbosa de Souza. Eu soube da prisão dele por um Twitter que foi postado pelo governador de Goiás, Ronaldo Caiado. No Twitter, o governador disse que era questão de tempo até que a polícia de Goiás, a mais preparada do país, segundo ele, capturasse o assassino Lázaro Barbosa. Ele parabenizou as forças de segurança e afirmou que Goiás não é Disneylândia de bandido. Só que minutos depois eu vi uma outra postagem confirmando a morte do bandido.
A informação que circulou dizia que o Lázaro foi neutralizado após ignorar uma tentativa de negociação feita pelos agentes para que ele se entregasse. Policiais do Grupo Tático Ambiental, que faziam parte das buscas, contaram que o tal de Lázaro Barbosa, de 32 anos, teria trocado tiros quando foi localizado por um helicóptero da operação. Isso anteontem, na região de Águas Lindas de Goiás, que fica ali no entorno do Distrito Federal. Eu vou morrer, mas vou levar vocês, teria dito Lázaro aí antes do tiroteio. A população do distrito de Girassol, onde aconteceram aí toda essa busca e tiroteio, chegou a soltar fogos de artifício e aplaudir os policiais, comemorando o término das buscas e o fim do criminoso. Um comerciante local resumiu bem a situação. Ele disse que gostaria que o Lázaro fosse pego vivo. Ele precisava até esclarecer outros crimes. Mas, de qualquer forma, todo mundo estava aliviado com o desfecho. Mas o que impressiona no Brasil é a tentativa de vitimização de assassinos por parte de alguns partidos políticos, principalmente o PSOL. Veja só o que publicou nas redes sociais a deputada Vivi Reis, do PSOL da Paraíba, e que gerou uma revolta enorme nas redes sociais. Ela acusou a polícia de Goiás de matar o maníaco e serial killer Lázaro Barbosa sem ouvir o que ele tinha para dizer. Quando o capturaram, ao invés de ouvi-lo, o executaram. Vexame, escreveu a deputada. Outra deputada do PSOL, agora do Rio de Janeiro, a Talíria Petroni, publicou um post querendo saber a quem interessa a morte de uma pessoa que precisava ser investigada. Quais os segredos que Lázaro carregava com ele? Será que ele agia a mando de algum poderoso da região? Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Eu não duvido nada que em pouco tempo vão começar a aparecer faixas perguntando quem mandou matar Lázaro. E também é provável que esse pessoal doente e desequilibrado já tenha a resposta na ponta da língua. Bolsonaro. Essas deputadas deveriam honrar o mandato e sair em defesa aí das famílias das vítimas e não dessa aberração em forma de gente. Parece que elas ignoram que antes de morrer, o Lázaro Barbosa colecionou vítimas pelo centro-oeste brasileiro, em várias localidades. Seus crimes eram brutais. Uma de suas vítimas, para você ter uma ideia aí, quando ela estava tentando buscar ajuda com um parente pelo telefone, viu seu marido e seus 2 filhos de 15 e 21 anos serem assassinados a facadas e tiros. E ela foi levada por esse Lázaro e apareceu 3 dias depois morta dentro de um córrego, nua e com os cabelos cortados. Só que com as digitais encontradas na chácara onde parte da família tinha sido executada, a polícia chegou ao Lázaro Barbosa e descobriu também vários outros crimes que esse monstro cometeu. O engraçado de tudo isso é que eu nunca vejo nenhum desses deputados esquerdistas saindo em defesa de policiais, e em muitos casos policiais negros, que são vítimas de bandidos e que deixam viúvas e filhos. Esse pessoal gosta muito de rotular policiais como assassinos e assassinos como vítimas da sociedade. É claro que a gente sabe que não são todos os policiais que agem com correção. Em qualquer profissão ou grupo, você tem aqueles que apresentam desvios de conduta. Mas esses não representam a maioria. E essa minoria precisa ser identificada e expurgada das respectivas corporações. Esse pessoal da esquerda precisa entender que prisão não recupera e nem regenera ninguém. Nós temos aqui no Brasil a 4ª maior população carcerária do mundo, em torno aí de 570 mil presos. A gente só perde para os Estados Unidos, para a China e para a Rússia. Existe um problema. Nós temos pouco mais de 312 mil vagas nos presídios do país e 570 mil presos. Aí você já vê que o nosso déficit de vagas para o regime fechado é grande.
Falta também investimento público em estabelecimentos apropriados para cumprimento de pena em regime semiaberto. E o sistema aberto praticamente não existe da forma idealizada na lei de execuções criminais. Tem um outro tema que está sempre sendo discutido, é a questão do trabalho na prisão. Eu acho até que ele pode ser importante para a ressocialização de alguns detentos, mas ele ajuda pouco ou em nada numa futura recolocação no mercado de trabalho. Essa é a realidade. E aí vem um outro problema, que é a nossa justiça, né? O Brasil tem um número impressionante de presos provisórios, muitos deles aguardando julgamento há anos. Tem muita gente com pena vencida, com direito à progressão de regime prisional e até a livramento condicional. Eu volto a dizer, a prisão não recupera ninguém. Aliás, ela transforma o sujeito que entrou por ter cometido, às vezes, um pequeno crime sem vítima, em um soldado de alguma facção criminosa. A receita para uma pessoa não acabar num lugar desses é muito simples. Basta não cometer crimes, não fazer nada de errado. O dia em que o preso no Brasil tiver a certeza de que não vai sair impune e vai pagar pelo crime, sem redução de pena, sem uma série de benefícios, se ele cometer algum delito, você pode ter certeza que a gente vai ter um aumento de vagas nas nossas prisões. Agora, eu digo uma coisa, em vez de defender bandidos, ou bandido, esse Lázaro Barbosa, essas deputadas do PSOL poderiam pelo menos refletir sobre o que acontece com os filhos e parentes das vítimas brutalmente assassinadas por ele. Se tiverem capacidade para pensar, talvez fiquem de boca calada da próxima vez que acontecer algo semelhante.